Exercício número 1 da aula 89 do primeiro ano do ensino médio. Durante os treinos para uma maratona, um atleta decidiu, a cada dia, aumentar 1.400 metros o circuito a ser percorrido. Sabendo que, no segundo dia, ele completou o circuito em 2 quilômetros, quantos quilômetros ele terá percorrido no 8º dia? Veja bem, nós vamos construir, na verdade, aqui uma sequência numérica, tá? E esta sequência numérica, como ele vai aumentando de tanto em tanto, nesse caso de 1.400 quilômetros, nós chamamos isso de uma progressão, e esta progressão é chamada de progressão aritmética, tá? Vamos ver como isso acontece. Então vejamos ali, ó. Nós temos, num primeiro dia ele fez um tanto de quilometragem. Segundo, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia e lá no 8º dia ele terminou. O que o problema está dizendo? O problema está dizendo que ele no segundo dia ele percorreu 2 quilômetros. Só que ele aumentou 1.400 metros. Então vou colocar 2 quilômetros em metros. Ou seja, no segundo dia ele fez o quê? Ele fez 2.000 metros, certo? Agora nós vamos colocar isso numa linguagem matemática. O primeiro termo dessa sequência, ou seja, para nós representado pelo primeiro dia, eu vou chamar como sendo o A1. Segundo dia, A2, A3, A4 e assim por diante, até chegar no A8, que vai representar justamente o 8º dia, certo? Eu poderia colocar aqui, ó, bom, se ele percorreu 1.400 quilômetros, então significa que no primeiro ele percorreu 2.000 metros, significa que ele percorreu 600 metros. Porque se eu adicionar a 1.400, vai dar 2.000. Adicionando 1.400, vai dar 3.400. Até chegar no A8, ou seja, no 8º dia. No entanto, nós vamos aprender a usar uma formulazinha da chamada progressão aritmética. Vou escrever aqui, ó. Progressão aritmética. O que nos diz esta fórmula? Ela nos diz o seguinte, que o AN vai ser igual ao elemento que eu quero, ou seja, o AP, mais N menos P vezes o R. Já vamos explicar o que significa todos esses valores aqui, tá? Então vejamos as informações que nós temos. O que significa o AN? O AN é aquilo que eu quero saber, tá? Então eu quero saber quantos quilômetros ele terá percorrido no 8º dia. O 8º dia é o A8, então o N vai ser igual a 8. Então eu quero saber o 8º termo, que constitui no 8º dia. O que significa o AP? O AP é aquela informação que eu tenho. Nesse caso aqui, eu tenho a informação do segundo dia. Então, eu tenho a informação do A2. Mais. O que significa esse N menos P? Esse N menos P significa a quantidade de vezes que eu vou colocar o quanto ele aumentou de 1.400 metros, ou seja, a razão. Então, o que é o N? O N é o 8. O que é o P? O P é o 2. Vezes o R. O que significa esse R? Esse R é a razão. O que é a razão? A razão é de quanto em quanto está aumentando. Neste caso, está aumentando em 1.400 metros. Então, vou colocar aqui, ó, 1.400 metros. Certo? O objetivo é descobrir o A8. Quanto vale o A2? O A2 vale 2.000. Mais
8 menos 2 é 6. E esse 6 vai multiplicar os 1.400. Por quê? Porque ele foi colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes até chegar no 8º dia. A razão foi aumentada 6 vezes. Então, esse 8º dia vai ser igual aos 2.000 mais. Agora eu vou pegar e vou multiplicar esse 1.400 vezes os 6, que vai dar exatamente 8.400. Então, este A8 será os 8.400 mais os 2.000, que vai dar quanto? 10.400 metros, certo? Como eu quero transformar isso? Como a resposta está em quilômetros, então eu vou fazer o quê? Eu vou dividir isso aqui por 1.000. Ao dividir por 1.000, eu chego à conclusão de que eu tenho 10,40 quilômetros. Letra, observando aqui em cima, letra C. O exercício número 2 diz o seguinte, que o A1, ou seja, o primeiro termo de uma progressão, é negativo 35. E a razão é igual a 13. O que significa razão? Significa que vai aumentando de 13 em 13. Qual é o número que está na 7ª posição desta PA, que significa PA? PA é progressão aritmética. É o apelido carinhoso da progressão aritmética. Se é uma progressão aritmética, significa que nós precisamos ir somando a razão. Ou seja, o primeiro termo mais 13, o segundo termo mais 13 e assim por diante. Primeiro vamos relembrar o que significa essa progressão aritmética. Tá? A progressão aritmética é uma sequência numérica, que ela vai aumentando ou diminuindo de acordo com uma razão, sempre adicionada ao número anterior. Vejamos. Eu tenho um primeiro termo aqui, ó, tá? Eu tenho um primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Esse é o meu objetivo, é descobrir aquele que está na 7ª posição. Então, eu atribuo nomes a eles. Esse primeiro termo é o A1, e assim eu vou continuando. Quarto termo, A4, tá? E nós vamos ver que o último termo é justamente o A7, 7º termo. A informação que é dada é que o A1, esse A1, é negativo 35. E o meu objetivo é descobrir qual é o valor do A7. O que eu sei é que ele possui uma razão igual a 13. Vamos relembrar a formulazinha para a gente trabalhar com uma progressão aritmética quando eu tenho o primeiro termo. Então eu digo o seguinte, que o AN, ou seja, o enésimo termo, qualquer termo que eu quiser descobrir, é igual ao A1 mais N menos 1, que vai multiplicar o valor da razão. Por que N menos 1? Porque é a quantidade de vezes que a razão está sendo colocada entre o primeiro termo e o termo que eu quero descobrir. Já vamos verificar bem detalhado o que significa cada um desses elementos. Como o AN é o elemento que eu quero saber, então eu quero saber o valor do A7. Com isso, nós descobrimos que o N vale 7. Qual é o valor do A1? O A1 eu tenho um valor numérico, é negativo 35, mais o N, nesse caso o N vale 7, porque eu quero saber o 7º termo, menos 1, que vai multiplicar a razão. E lá no probleminha está dizendo que a razão é 13. Agora nós vamos resolver isso aqui como uma expressão numérica, em que primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, né? Então, menos 35 mais, o que está dentro do parênteses? 7 menos 1, 6, vezes o 13. Eu tenho uma adição e uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro?
primeira multiplicação. Então, menos 35 mais. Se eu vou multiplicar o 13 vezes o 6, eu tenho como resultado 78. Agora sim, eu vou descobrir qual é, então, o sétimo termo. Se eu devo 35 e tenho R$ 38, vai me sobrar o quê? Sobra 43. Então, aquele sétimo termo que eu estava procurando tem um valor numérico de 43. Letra D.